Olá a todas e todos, então, o nosso abraço fraterno, solidário, cumprimentando essa iniciativa que pretende passar o país a limpo, tratando por uma diversidade de temas. Agradeço muito o convite e para mim é uma grande honra poder estar ao lado do Assis, a quem tenho grande admiração pela trajetória, pelo compromisso que tem com a transformação do nosso país. Então, ele fez uma importante retrospectiva do ponto de vista da relação do tema do emprego com a economia e a política, recuperou uma visão importantíssima a partir da centralidade da definição do tema do emprego com a democracia. E a minha fala uma fala um pouco mais associada a buscar situar o tema do trabalho nesse início do século XXI. E vou avançar nesse caminho porque, de certa forma, estou um pouco incomodado com a abordagem dominante que, de certa maneira, trata a temática do trabalho, mas não apenas do trabalho, diga-se de passagem, né? Eu entendo que há uma visão que predomina os debates no Brasil, que parte do pressuposto que nós estamos vivendo uma sociedade permeada de mudanças, né? Ou seja, a sociedade praticamente é a mesma e ela vem sendo permeada então por transformações, em geral transformações externas à sociedade, e que torna praticamente incapaz essa sociedade de lidar com essas transformações. Há uma certa ingovernabilidade, portanto, no enfrentamento dessas mudanças e transformações. Seria praticamente um mesmo período, não é, com mudanças. E isso pode aqui ser observado por diferentes aspectos, um deles, inclusive, relacionado ao tema da chamada globalização, não é? Que vem já sendo apresentado desde a década dos anos 80, como um fenômeno mundial, global, de questionamento das fronteiras nacionais, né, de predomínio das grandes corporações, que praticamente dominam e concentram cada vez mais o progresso tecnológico, o comércio, que não seria mais um comércio entre nações, mas sim um comércio intra-empresas. Enfim, tem toda aí uma teorização em torno desse tema da globalização, que de certa maneira não é novo no capitalismo. Aqueles que estudaram aí a virada do século XIX para o século XX sabem que tivemos um fenômeno muito similar e que talvez tenha consagrado uma primeira onda de globalização. É bem verdade que quem estudou isso no final do século XIX e século XX não denominou globalização, e sim imperialismo, que tinha a ver inclusive com a forma como se organizavam os governos, basicamente na forma de império, com quase ausência de estados nacionais, né? Na realidade, o sistema interestatal, embora já venha lá desde o século XVII, mas ele ganha robustez com o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial. Praticamente o período entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial é um momento de desconstituição do regime imperialista anterior, né, que vai desconstruindo o velho colonialismo e abrindo a oportunidade do nascimento de novos estados, né? A questão, acho, um embate importantíssimo é o que acontece com a independência das antigas Índias, em 1947, que os ingleses eram totalmente contra a independência e os Estados Unidos, de certa maneira, bancaram a possibilidade de estabelecer ali não mais uma colônia, mas sim um espaço nacional. Então, o sistema ONU, a nosso modo de ver, quer dizer, quando foi feita a primeira Assembleia das Nações Unidas, foram convidados todos os países existentes que participaram, e não eram 50 países. Nós não tínhamos 50 países. Ao encerrar a Primeira Grande Guerra Mundial, e
e depois disso, né, nós passamos a ter em torno de 200 países, que foram constituindo, né, os seus espaços nacionais, as suas forças armadas, moeda, sistema tributário, sistemas nacionais de trabalho, de saúde, de educação e assim por diante. Né? Era quase inexistente a experiência de sistemas nacionais, de políticas nacionais antes disso. É verdade que no Brasil, já com Getúlio, vai se constituindo alguma coisa, com Roosevelt, como foi levantado aqui. Então, mas esse sistema interestatal, de alguma forma, está sendo questionado pela globalização. E a globalização é nos apresentada, já desde os anos 80, como algo que vem de fora, os países não têm muito o que fazer, a não ser se adaptar. Não é? E esse tem sido recorrentemente o argumento utilizado para reformas, como foi feita, inclusive, a própria reforma trabalhista em 2017. A gente olha, ou o Brasil se adapta a essa realidade, ou não vai ter investimento das grandes empresas, elas vão sair daqui. Segundo a OIT, foram 563 reformas feitas no mundo do trabalho. Né? Então tem esse discurso recorrente, que diz, olha, a sociedade é a mesma, mas ela está diante dessa transformação, que é a globalização, e que nos cabe aqui adaptar a essa realidade. Outro fenômeno que vem sendo utilizado é a questão do progresso tecnológico. Né? O progresso tecnológico, ninguém pode ser contra, mas infelizmente o salto tecnológico está suprimindo o posto de trabalho, a robotização, a inteligência artificial, ou seja, o futuro é um futuro extremamente desfavorável para os trabalhadores. E o que sobra? Não, sobra é, na verdade, tentar cada um, né, se adaptar, se preparar, se qualificar para poder disputar melhor o posto de trabalho. Ou seja, esse entendimento de que a sociedade é a mesma, o período é o mesmo, só que está permeado de mudanças, né, está levando, a meu modo de ver, a um posicionamento, né, dos partidos progressistas de esquerda numa espécie de acomodação cuja descrição da realidade é uma descrição sem esperança. Ou seja, o discurso aqui nosso perfeitamente parece o seguinte: a situação no Brasil está ruim e vai piorar. Eu acho que não estaria faltando com a verdade. Agora, só que este discurso, na realidade, leva, não é, a um processo de desagregação e cada vez mais a busca por saídas individuais. Então, a minha preocupação aqui, na realidade, era apresentar o descontentamento em relação a essa visão de que estamos vivendo um mesmo período histórico, permeado de mudanças, a sociedade é a mesma, permeada de mudanças. Bom, o que eu quero, na verdade, aqui avançar é dizer assim, olha, não, no meu modo de ver, não estamos vivendo um período de mudança. Na verdade, estamos vivendo uma mudança de período. É um outro período histórico. E para o qual, de maneira geral, as lentes que nós utilizamos para tentar ver a realidade são lentes insuficientes, inadequadas. E nos tem gerado recorrentemente um discurso da desesperança, um discurso cujas saídas individuais tendem a ser cada vez mais aquelas que têm mais amparo. E é o espaço, evidentemente, para que a extrema-direita, se não a direita, cresça. Bem, o que eu quero dizer com isso, portanto, é que acredito que estamos vivendo um momento singular na história do país. Assim como foram as 2 décadas anteriores que, de alguma maneira, guardada a devida proporção, se assemelhariam ao que estamos vivendo hoje. Ou seja, foi, de um lado, a década de 1880, tá certo? Que é a década, basicamente, que o Brasil se insere no modo de produção capitalista. Né? E a forma com que nós saímos ali, a correlação de forças, né, de abolicionistas de um lado e não abolicionistas, ou seja, as tensões da década de 1880 são fundamentais para demarcar o que vai ser o Brasil a partir de então. Né? Entrar numa sociedade de competição, da hegemonia do modo de produção capitalista. Obviamente que, em parte importante dos abolicionistas, não é, a defesa de um projeto do Brasil não passava apenas, não somente pela soltura dos escravos, não é? Não passaria, evidentemente, pelo projeto de branqueamento, que foi a invenção da elite para justificar o atraso brasileiro diante dos Estados Unidos. E olha, o problema do Brasil aqui é a miscigenação, é a presença de negros aqui. A saída do Brasil qual é? É o branqueamento. Em 1872, o Brasil tinha 2/3 da população, era não branca, era índios e negros e miscigenados. Em 1940, nós vamos ter 2/3 da população são brancos. E você faz essa transição para o capitalismo praticamente excluindo uma parte maior da população do acesso ao mercado de trabalho, dando a essa gente a possibilidade que vai ter os imigrantes, que é a solução encontrada
diante da primeira revolução tecnológica na Europa, que gerou um excedente de mão de obra. Onde é que foi esse excedente de mão de obra? Foi deslocado, né, para grande parte da América, alguma coisa da África e, sobretudo, aí, a Austrália, etc. Bom, então, o que eu quero chamar a atenção, nós tivemos ali uma década fantástica que definiu os rumos do Brasil, que foi a década de 1980. E você tinha ali a figura dos abolicionistas, que era o que nós tínhamos de melhor, de mais avançado, apesar, digamos assim, do que resulta o império e o comando do capitalismo a partir de então, que está longe da ideia de industrialização presente em alguns militares ali, né? A ideia do positivismo, etc. Bom, nós temos outro momento fantástico que determina, na verdade, o futuro do Brasil, que foi a década de 1930. Tá certo? A presença dos tenentistas. Se a gente pegar a figura do Oswaldo Aranha, né, presidente do Clube 3 de Outubro, em 1932, ele tem um projeto fantástico, que é o seguinte: olha, isso aqui é capitalismo perfeitamente, somos a favor da propriedade privada, desde que cumpra a função social. Propriedade privada sem função social não tem razão de existir. Está lá, no documento dos tenentistas, liderado por Oswaldo Aranha. Bom, nós estamos em 2019 e a função da terra no Brasil, qual é? Se não especulação, né? Um país em que 40 mil proprietários rurais dominam 50% da terra agriculturável. E nas eleições passadas foram responsáveis, né, por comandar a eleição de 248 deputados federais. Num país, né, de quase 90% da população morando na cidade, a maior bancada no parlamento é de gente vinculada ao agrarismo. Esse é o poder da propriedade, do proprietário rural. Né? Porque a reforma agrária defendida ali, nessas palavras do Oswaldo Aranha, né, propriedade fundiária garantida desde que cumpra. Não cumpriu, democratiza a terra. Que não é, obviamente, se tivesse sido feito isso, não teríamos essas cidades horríveis que nós somos, as nossas cidades, são acampamentos, gerou um processo de urbanização sem controle, sem planejamento. Em 30 anos nós fizemos um deslocamento da população rural para o campo, né, gerando mercados de trabalho, excedentes de mão de obra nas grandes cidades, sem nenhum controle. Com a reforma agrária, você reduziria esse fluxo. Né? A França levou 120 anos para deslocar a população do campo para a cidade. Nós tivemos 30 anos. Mas mais importante que isso era, na verdade, quebrar o poder dos proprietários rurais. Porque a reforma agrária quebra o poder. Foi assim que você quebrou em vários países. Bem, então você tem ali os tenentistas, uma parte importante, Oswaldo Aranha, e aí tem outro ponto do seu programa que está lá, que é a defesa do capitalismo, defesa do lucro. Mas todo lucro, para ser justificável, tem que pagar imposto. Está lá, em 32 isso. Bom, nós estamos em 2019 e o Brasil e mais um outro são os dois países do mundo em que lucro e dividendos não pagam impostos. Certo? Então, você teve ali, nos anos 30, quer dizer, tem toda ali a coisa dos 20 e tal, mas para recuperar é uma década que redefine o Brasil. E se não tivesse o Estado Novo, nem capitalismo minimamente organizado teríamos, porque o Estado Novo foi fundamental para construir o Estado Nacional. DASP, as empresas estatais têm tudo a ver com o Estado Novo. Porque sem o Estado Novo, em 38 teria eleição, voltaria a oligarquia agrária. Certo? Bom, o que a gente chama a atenção é que, nosso modo de ver, essa década de 2010, ela é uma década mais ou menos que está determinando o futuro do Brasil para os próximos 60, 70 anos. Certo? Não é um período que tem permeado de mudança. Na verdade, é um outro período histórico. É um outro período histórico com outros sujeitos sociais. E esse período histórico está questionando as instituições que nós temos. São instituições incapazes de dar conta dessa nova realidade. Que realidade é essa? Bom, a começar pelo fato, não é, que você mesmo estava lembrando da tua experiência profissional aí no final dos anos 70 e 80, do Bardella, ou seja, você tinha ali uma liderança na burguesia nacional, que sabia que era meio dependente do exterior, mas ela, na verdade, estabelecia um espaço diante dos interesses internacionais. Tinha um projeto, a gente podia não gostar do Antônio Emílio de Moraes, mas era um homem que tinha 50, 60 mil pessoas sobre ele, como um grande empresário, levando 5 horas da manhã, estava na Beneficência Portuguesa em São Paulo, comprometido ali com a questão da saúde, etc. Bom, quem é hoje o grande empresário brasileiro? Que ideias tem o empresariado brasileiro?
Muito empresariado. Não, o maior empresário é o dono da fábrica de cerveja, que é muito bom beber, mas fazer cerveja tem pelo menos 500 anos de tecnologia, a mesma tecnologia. Ou seja, na verdade você trocou uma burguesia industrial por uma burguesia de negócios, comércio. E o comerciante, isso historicamente é determinado, o comerciante quer comprar barato e vender caro. Essa é a lógica do seu funcionamento. E aqui vale vender qualquer coisa, desde que tenha algum lucro adicional. Mas e amanhã, depois de amanhã, vamos ver. Mas primeiro vamos resolver aqui o curto prazo. É o curto prazismo que domina nesse sentido. Bom, a burguesia não tem. Mas também, se nós vamos olhar o que aconteceu, hoje não tem mais classe média assalariada. Classe média assalariada que saiu ali nos anos 80 às ruas para defender educação pública, saúde pública, porque era assalariada, tinha algum lastro de identificação. Essa classe média, hoje o que você tem? Você tem uma classe média proprietária, que tem sempre um puxadinho, um negócio, é um consultor, é o autônomo, é o PJ. Mudou a natureza da classe média. Ela é proprietária. E para o proprietário, não é? Qualquer direito trabalhista é custo. Mudou a natureza da classe média no Brasil. Não é? E, obviamente, mudou a classe trabalhadora. Você deu o exemplo aí do Lula, foi conhecer o Lula. O Lula fazia um discurso lá na Vila Euclides, né, em São Bernardo, no estádio, 100 mil pessoas. O discurso dele era o mesmo e cabia para cada uma das cabeças que estavam lá, porque havia um sujeito social homogêneo, que era um trabalhador industrial, submetido à grande empresa, às mesmas condições de trabalho. Minha gente, a classe trabalhadora de serviços hoje, você tem praticamente 75% da classe trabalhadora de serviços. 80% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Essa é a classe trabalhadora de serviços. Quais são os maiores empregadores? Shopping centers, complexos hospitalares, né, e casas de gente rica, onde tem ali vários tipos de ocupações. Você vai no shopping center, as pessoas nem se identificam com o trabalhador. Não tem mais categoria de trabalho. Não, o que você é? Eu sou metalúrgico. Você tem uma categoria. O que você é hoje? Não, hoje eu estou trabalhando aqui de Uber, né? Mas amanhã eu trabalho no comércio, depois eu cuido de cachorro. Ou seja, eu sou qualquer coisa. Que categoria é essa? Trabalhador. Então, estou dizendo assim, é outra sociedade, né? E para o qual nós estamos, as nossas instituições estão muito desaparelhadas, despreparadas para lidar com isso. Tá? O nosso discurso é um discurso racional, tá certo? Enquanto que hoje, essa classe trabalhadora, na sociedade dos serviços, né, a dominação da mente é por emoções. As pessoas são dominadas por emoções, porque senão, como é que pode alguém... Eu fiz campanha, fui candidato mais uma vez, sou especialista em derrota, não ganhei nenhuma, então... Mas eu tive contato com a população na periferia, gente negra, diz, olha, vou votar, mas ele é contra, ele é racista, isso aí não é verdade. O discurso racional não entra. É a emoção. É a emoção. Isso nós temos dificuldade de fazer. Estudando as instituições que têm mais êxito atualmente no Brasil, que são, na verdade, instituições que governam o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro é um laboratório excepcional. Quem são as instituições que dominam o Brasil hoje? São as instituições religiosas e as instituições criminosas. Tá certo? São confrarias de apoio mútuo. São instituições que lidam com a totalidade do indivíduo e não a especialidade. Porque as instituições da sociedade urbana industrial, né, você tem uma variedade. Se eu sou trabalhador, então eu tenho um sindicato que cuida de mim, em tese, enquanto eu estiver trabalhando. Porque se eu ficar desempregado, bom, aí já não é problema do sindicato. Né? Mas se eu sou estudante, é uma associação estudantil. Se eu sou morador, é uma associação de bairro. Ou seja, tem instituições que olham, na verdade, para a especialidade, por parte da situação do indivíduo. Ora, as igrejas e o crime não tem nada a ver com a especialidade. Eles cuidam de tudo. São centros, são hubs de serviço. As igrejas têm de tudo. Tem creche, tá certo? Tem fraternidade, tem acolhimento, tem sociabilidade. Numa sociedade em que não existe mais a ideia de categoria, que eu não me identifico o que eu sou qualquer coisa.
A igreja dá um suporte de identidade. Como é que pode, no nosso país, em que você não consegue reunir pessoas para uma assembleia, no sindicato, no partido, né? E você tem 80 milhões de brasileiros que vão pelo menos uma vez por semana nas assembleias das igrejas? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que essa é uma outra sociedade, uma sociedade muito vazia, sem sentido da vida, uma sociedade em que está submetida a uma profunda exploração, uma exploração que advém não apenas pelo fato das pessoas estarem trabalhando, mas o avanço tecnológico permite que as pessoas trabalhem não mais apenas no local de trabalho, né? Porque com o celular pode estar trabalhando em qualquer lugar, né? Há uma exploração profunda em que as questões do trabalho, os anseios do trabalho não estão refletidos nas agendas do sindicato, nas agendas do partido. Não tem diálogo possível. Então, eu quero chamar a atenção nesse sentido que o tema do trabalho tem que ser colocado dentro dessa perspectiva, que não estamos vivendo a mesma sociedade, está certo, permeado de mudanças, que temos que nos adaptar por conta da tecnologia, porque, aliás, esse discurso é um discurso tão esfarrapado, né? Onde os países com mais avanço tecnológico, onde você tem mais sinais de mudança tecnológica, de robôs, de inteligência artificial, etc., que são a China, a Alemanha, os Estados Unidos, nesses países não tem desemprego tecnológico. O desemprego está em torno de 3% da força de trabalho. O problema lá não é a falta de emprego, o problema é a mudança da natureza do trabalho, que são trabalhos precários, baixas remunerações, o fim da classe média assalariada. Porque essa mudança tecnológica vai, na verdade, desaparecendo várias categorias, e as categorias, inclusive, vinculadas ao emprego intermediário, vamos dizer assim. Olha, o que nós temos aqui no Brasil é uma coisa dramática. A cada 3 trabalhadores, um está procurando trabalho. E como você bem lembrou, isso não foi nem passou pelo debate eleitoral. Embora houvesse programa que colocasse isso como centro. Mas totalmente desaparecido, e agora tem uma onda, inclusive, de esconder os dados. O nosso presidente agora quer dizer, não, isso aí atrapalha o país, é melhor não divulgar informações negativas. Obviamente que o nosso problema aqui não é um problema tecnológico, tá certo? Embora tenha algum impacto, né? Mas se a gente olhar assim, a maior mudança tecnológica que nós tivemos, por exemplo, em relação à questão da mobilidade, foi uma criação de empregos fantásticos, porque esses sistemas de aplicativos de uso de transporte, nós temos alguma coisa em torno de 6 milhões de pessoas que estão trabalhando nesses aplicativos. Talvez você só está perdendo para a categoria de domésticas, que é a categoria que são 6 e poucos milhões. Mas breve essa será a principal categoria de trabalhadores no Brasil, dos trabalhadores de aplicativos. Bom, então, obviamente que o nosso problema não é um problema tecnológico, ele pode até ter alguma identificação, mas o nosso problema central é num país que está vivendo, na verdade, né, a ausência total de qualquer dinamismo econômico. Não tem dinamismo no país. Se nós começamos essa década, 2010 a 2014, o país estava rodando 3,2% ao ano, em média. A expectativa é que o Brasil, nós vamos terminar a década de 2010 entre as 5 economias mais ricas do mundo, o país está dando isso, resolvendo o problema do desemprego, da desigualdade, não sei o que mais. Então, até 2014 nós rodávamos em média, porque o 2010 foi muito alto, a verdade é essa, mas na média estava 3,2%. E de 2015 para cá, agora esse ano termina a década, né? Nós, nem sei se vai ter alguma coisa positiva, pode ser até negativa, a recessão, possivelmente agora no segundo trimestre vai vir um dado negativo, mas... E lembrando, galera, nada como um homem conectado, né, pô? Aí, galera. A segunda metade da década é um desastre. A economia cresceu, em média, 1% negativo, decresceu. Né? Que vai dar um crescimento médio anual de 1,1% ao ano, que é menor, 35% menor do que foi o crescimento médio da década de 1980. Ou seja, a gente pegar dos anos 80 para cá, nos últimos 40 anos, o país teve 2 décadas perdidas. Então não tem vitalidade esse capitalismo, não é possível empregar as pessoas, isso aí
obviamente, está muito claro, não é? Recuperando a vitalidade econômica, vai ter emprego, isso não há dúvida. Isso não é um problema nosso a questão tecnológica no momento, o problema é a ausência de crescimento. Bom, então, a primeira questão, nosso modo de ver, é de que maneira você coloca, qual é o sujeito social que alimenta um programa de geração de emprego no país. Quem é que vai ser a força disso? Porque, na verdade, nós não temos mais um Congresso como tínhamos nos anos 80. Mudou radicalmente o papel do parlamentar. O parlamentar no Brasil não é mais uma representação dos anseios da sociedade. O parlamentar no Brasil virou, na verdade, um gestor de recurso público. Ele, por conta das emendas impositivas, ele gera recursos. E é por isso que a gente percebe claramente, toda vez que tem uma votação em que interessa o governo, no dia seguinte, ou no dia anterior, você olha o Diário Oficial, ele está sempre com muito mais folhas, não é? Que são os repasses, aí você compra, virou um mercado. Porque o parlamentar é um gestor de recursos, e com base nesse acesso ao recurso público, ele se articula com o prefeito, passa por cima do governador, porque o governador no Brasil não tem grande importância, ele passa por cima do governador e dialoga diretamente com o prefeito ou com as instituições locais, criando, na verdade, um distrito, o distrito eleitoral dele. Então, esse é um outro parlamentar. Num país em que você não tem praticamente a federação, a ausência total do federalismo brasileiro, que nós temos praticamente quase um Estado unitário, né, porque os municípios se transformaram em meros gestores de políticas federais, políticas públicas. Onde tem algum recurso, quando tem, o prefeito desesperado tem que se aliar à política federal. Né? Qual a iniciativa do prefeito? Nós estamos encaminhando para uma eleição para o ano que vem, né, em que o que os prefeitos vão administrar o ano que vem em diante? Se não a penúria, a gestão da pobreza desse país. Evidente que eu estou querendo chamar a atenção que não vejo solução assim paliativa. Acredito que talvez o grande mérito do golpe dado em 2016 é ter colocado por terra, né, o ciclo político da nova república. Porque o ciclo político da nova república impediu qualquer possibilidade de fazer alguma reforma no capitalismo brasileiro. A transição transada, como foi explicada, tá certo, do regime militar para a democracia, a transição pelo alto, né, evidentemente a derrota lá em 84, que impossibilitou as eleições diretas, já definiu que nós entraríamos numa fase em que haveria democracia do ponto de vista da escolha, sem mudança profunda na sociedade. Tá certo? Entramos na democracia, né, com um sistema político desenhado por Golbery Costa e Silva, da fragmentação dos partidos. Isso fez o quê? Criou uma sociedade, tá certo, que nós saímos de 85 até 2016 sem ter feito uma reforma profunda. Se a gente pegar aquele documento, não sei se você participou lá, do Esperança e Mudança, em 1982, um documento fantástico, que está claramente, olha, para sair da ditadura para a democracia tem que fazer reforma. Reforma do Estado, reforma política, reforma bancária, reforma universitária, reforma agrária. Era uma certa conexão com as reformas do início dos anos 60. Nenhuma reforma foi feita. E por que não foi feita? Bom, porque não tinha base parlamentar para isso. Ou seja, a experiência da nova república é uma experiência de conciliação, para um lado para o outro, mas sem mudança estrutural na sociedade. E com a experiência dos governos neoliberais, praticamente liquidam qualquer possibilidade desse país ter algum protagonismo do ponto de vista das cadeias produtivas, cadeias de valor do mundo. Porque a liberalização que fizemos nos anos 90 é uma coisa decepcionante. Então, esses 40 anos são 40 anos de baixo dinamismo, baixíssimo dinamismo. É justamente na transição lá dos governos militares, de 81 a 83, que se cria no Brasil a figura do desemprego aberto. Nem existia no Brasil isso. O desemprego, porque desemprego aberto é aquela condição em que a pessoa só procura trabalho, tem que estar disponível para o trabalho, não pode exercer nenhuma atividade durante 2 horas na semana, porque se ele lavou um automóvel, ele já é ocupado. Para o IBGE, de acordo com
a metodologia da OIT. É por isso que dá 13 milhões de trabalhadores desempregados aberto, mas quando você vai olhar trabalhadores com insuficiência de horas, você vai para 28 milhões. Porque o cara está ocupado para o IBGE lavando o carro, ele está desesperado, fazendo qualquer coisa para viver. Porque o conceito de desemprego aberto é um conceito de país rico, que tem seguro-desemprego, que a pessoa pode ficar diante de alguma renda procurando trabalho. Então, os anos 80 introduz a figura do desemprego aberto, e a meu modo de ver é que nós estamos, na verdade, numa encruzilhada. Não acredito em governos de conciliação. Nós estamos num país tão polarizado que é para um lado ou para o outro. É alguma coisa muito parecida com o que foi em 30, é uma coisa talvez muito parecida com o que foi a década de 1980. Tá certo? É uma década, é um momento, na verdade, de definição do futuro do país. E, obviamente, que eles ganharam, estão ganhando, está 1-0 o jogo, tá certo? Eles têm um projeto. Bolsonaro, se é isso, aquilo, não interessa. Interessa que tem uma unidade do ponto de vista das classes dominantes, e eles estão fazendo tudo. Tá certo? Tem um projeto reformista, que é praticamente o PAEG deles aqui. É um projeto de sucessão de reforma previdenciária, reforma tributária, reforma do Estado. Eles vão fazer todas as reformas. Eles têm maioria no parlamento para fazer. É um projeto de reforma, portanto, reforma aí liberal conservadora, ou anarcocapitalista, que é o von Mises, que é por trás dessa gente. Eles têm acertar esse acordo com a União Europeia, que é praticamente a pá de cal do ponto de vista da burguesia industrial, mas, por outro lado, é um reforço na burguesia agrária, na burguesia comercial. Eles têm, na verdade, a asfixia das finanças públicas, um corte brutal de recursos, e que vai levando. Como assim? A pesquisa da população feita sobre a reforma da Previdência, não. A reforma da Previdência é ruim para nós. Agora o problema é que alguma coisa tem que ser feita. Então tem que fazer alguma coisa. Vai levando essa ideia de acomodação e aceitação dessas reformas que vão possivelmente avançar. Então eles têm um projeto de reforma. Eu não acredito que é um governo que não disse a que veio, que é um governo despreparado, qualificado. Eles, na verdade, vão usando, né, a tática de criar aí fumaça, tá certo? O filho do Bolsonaro vai ser embaixador, não sei, então aí fica tudo discutindo. Enquanto isso, as mudanças vão sendo feitas, privatizando a Petrobras, vai ver um programa de privatização enorme. Então, eu diria assim, não acredito que há possibilidade de conciliação. Agora, o lado deles, de alguma forma, estão organizados. A questão é o nosso lado, como é que nós organizamos o nosso lado? Tá certo? E esse é o problema meu mais grave, é que estamos hoje desarticulados, fragmentados, tá certo? Preocupados em nomes, se é o João, a Maria, ou na verdade nos falta um programa que dê unidade, que dê uma perspectiva nacional, tá certo? E esse é o espaço, é a contribuição que nós podemos fazer, tá certo? E essa é a contribuição da sociedade, digamos assim, ajudar a identificar convergências em torno de um projeto nacional. E para mim, o projeto nacional tem como centralidade o tema do emprego, o tema do trabalho. Esse é, eu acho, o aspecto fundamental de uma perspectiva de nação. Agora, essa perspectiva de trabalho passa certamente por compreendermos, né, que ou a gente tem um programa muito avançado, por exemplo, diz assim, num país como o nosso, né, em que a disputa crescente em torno dos ganhos de produtividade, adianta a gente continuar defendendo o ingresso no mercado de trabalho a partir dos 16 anos de idade, quando aqui no nosso país, né, os filhos dos ricos não começam a trabalhar antes de ter completado o ensino superior? Qual é a perspectiva da educação para a vida toda? Porque as grandes empresas, de maneira geral, têm programas de formação permanente nas grandes empresas. Qual o espaço de formação para a vida toda? Por que as nossas escolas ficam fechadas no final de semana? As universidades? Nós temos o equipamento, temos capacidade e pouco utilizamos isso. Estudar, portanto, a ideia de estudar a vida toda. Outra perspectiva em relação à questão do envelhecimento. Porque uma coisa é a previdência social, lá, a grande conquista da década de 1880 na Alemanha. O fato concreto é que no Brasil de hoje nós temos 1/3 dos aposentados que, embora recebendo pensão e aposentadoria, continuam trabalhando. E quem aposentou-se e continuou trabalhando, de maneira geral, não é o cara da agricultura familiar, o trabalhador da construção civil. Você não pega alguém de 65 anos trabalhando na construção civil.
por exemplo. Não é? Quem trabalha, quem se aposenta e continua trabalhando é professor universitário, é juiz, é gente com nível de escolaridade maior, porque na verdade não há o problema do envelhecimento, do comprometimento físico, como há no trabalho manual. No trabalho intelectual, uma pessoa com 60, 70 anos e cada vez mais terá condições de realizar algum trabalho. Mas não pode ser o mesmo trabalho de um jovem. Não pode ser na universidade, o professor tem que dar o mesmo número de horas que um jovem dá. Obviamente tem que remodelar isso. Até a figura do segundo cheque tem várias alternativas nesse sentido, do ponto de vista da inserção das pessoas no trabalho. Porque, independente da inovação tecnológica, o trabalho continua sendo central nas nossas vidas. A gente é identificado pelo trabalho que faz. Então, imagino que essa temática do trabalho é desafiadora, mas o desafio está muitas vezes mais em separar aquilo que constrange, dificulta entender o que é realmente central do ponto de vista da definição, da determinação do trabalho, do que muitas vezes você já de imediato dizer, olha, a saída é por aqui ou por lá. Mas de toda maneira, eu acho que o tema do emprego pode ganhar centralidade, ser fundamental, quer dizer, na inversão do que está aí nesse governo, né? Se a gente começar a trabalhar também e unir na questão da racionalidade o tema da emoção, né? Porque eu acho que esse é um aspecto que a gente tem aprendido pouco a trabalhar, mas tem sido decisivo pela presença das tecnologias de informação e comunicação. Né? O celular, na verdade, tornou as pessoas mais interessadas na política, por incrível que pareça. É impressionante a quantidade de WhatsApp, de troca de comunicação sobre política e sobre eleições. É uma disputa recorrentemente de narrativas, em que a fake news, notícia falsa, compete nesse sentido. Então é uma outra forma de fazer política, tá certo? E eu acredito que esse é o desafio que nós temos do ponto de vista de formação de uma nova maioria. Essa nova maioria está aí, é o seguinte: se você levantar a tampa, está fervilhando. A insatisfação é generalizada. É generalizada. A questão é saber como é que você converge, constitui essa insatisfação num projeto de ação. Tá? Então, não é um problema meramente técnico de qual é o projeto para lá e para cá, qual é a proposta, mas fundamentalmente é como nos conectar com essa massa de pessoas que estão sobrando, insatisfeitas e que muitas vezes acreditam que a chamada nova política ou a velha política não é a ocasionadora dos males em que ela se encontra. Fico por aqui para as questões. Muito obrigado. Bom, eu queria abrir agora para a pergunta da plateia. Obviamente aqui quero agradecer as questões, eu nem sei se tem condições de responder, porque são minhas questões, para dizer a verdade, né? Eu venho da universidade, estou sempre preocupado em ter boas questões para poder desenvolver o próprio trabalho. Então, a solucionática vai ser apresentada aqui pelo assista, certo? Então, vou ficar problemático. Mas, bom, em relação a... Se a gente for... Quer dizer, no fundo, o nosso debate aqui se concentra em torno da questão do poder. Né? E, de maneira geral, a literatura tem identificado duas formas de domínio, né? Duas formas de exercício do poder. Uma é através da coerção, da força, né? E a outra através da persuasão. Né? E o que nós temos visto, basicamente, nesse período, que acredito difícil, embora não impossível, voltarmos a um regime de coerção no Brasil. Né? Então, o que nós temos, na verdade, é um regime de persuasão. E eu não tenho dúvida, né, que as eleições de 2016 e, sobretudo, a eleição de 2018, eleição nacional, ela, de certa maneira, é uma eleição disruptiva. Ela é uma eleição que não tem nada a ver com as anteriores. Ela estabeleceu um outro patamar, posso estar equivocado, né, mas diferentemente daquelas que se realizaram sobre a denominação do ciclo político da Nova República. E por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que nessa questão da persuasão há uma mudança, uma alteração profunda nas formas de comunicação. A questão da comunicação
ela é central porque a comunicação, na verdade, introduziu um sistema de dominação das mentes e de representação muito diferente das comunicações realizadas anteriormente. Em primeiro lugar, porque nós estamos diante de um sistema de comunicação que é profundamente concentrado do ponto de vista do domínio da informação. Mas, por outro lado, esse sistema de comunicação que é concentrado na informação, ele é profundamente descentralizado na comunicação. Porque todo mundo aqui se comunica, todo mundo tem celular, a população brasileira, se não todos, mas próximo disso, usam o celular. E usam cada vez mais, não para conversar, mas para digitalizar. O que significou dizer que, na verdade, você deu ao indivíduo uma possibilidade, o indivíduo comum, uma possibilidade de exercer a persuasão que anteriormente ele não tinha, porque era realizada através das elites, os partidos, os sindicatos da sociedade organizada. E o avanço da extrema-direita foi justamente dar o espaço e legitimar esse tipo de comunicação feita por segmentos do cidadão comum, né, e transformar isso numa agenda política. Portanto, a nossa fala da esquerda, de maneira geral, segue sendo, na verdade, a ideia de um programa. Nós vamos fazer um programa econômico, tá certo? Vamos trazer aqui os melhores quadros, o programa é o melhor programa para o país, etc. E a partir desse programa nós vamos fazer a luta política. Não necessariamente isso. Vai depender se esse programa tem alguma emoção. Porque o Bolsonaro não foi a debate, não tinha partido, né? Que ideias tinha ele, a não ser o senso comum? Portanto, o que eu quero chamar a atenção é que há um sistema mental, né, que construiu narrativas que é de novo tipo, e para o qual nós estamos pouco preparados para lidar com isso. Né? Eu não tinha visto essa fala ou alguma pesquisa que justifique a ideia de que houve uma redução do QI nos Estados Unidos, mas não me surpreende. Porque, na realidade, a capacidade de leitura caiu brutalmente. As pessoas leem cada vez menos. Quem são os jovens hoje que chegam aos 18, 19 anos de idade tendo lido a literatura brasileira? Os romancistas. Agora, não significa dizer que as pessoas não têm mais acesso à informação. A quantidade de gravações, as pessoas estão andando, estão ouvindo, é impressionante, muito maior do que era no passado. Portanto, eu acho que uma questão chave para nós é o entendimento, a neurociência, como é que as pessoas percebem que as coisas são tão bem feitas, já vem trabalhando desde 2013, eles não surgiram do dia para a noite. O tipo de foto que você manda, o tipo da letra que você põe embaixo. Eu vi um documentário sobre a campanha do Trump, sobre liberalização de armas, né, que ele manda só para mulheres que vivem só, não é? Uma foto de alguém assaltando a casa da mulher. Eu, por exemplo, no ano passado não recebi nenhum WhatsApp da turma do Bolsonaro pedindo voto para ele. Por que ele não mandou para mim? Porque, obviamente, eu não ia mudar meu voto, mas certamente ele mandou para quem poderia mudar o voto. Não é? Então, essa ideia da informação, os sindicatos, os partidos têm uma massa de informação brutal e não usam. Os sindicatos têm telefone das pessoas, Facebook, WhatsApp, tem de tudo. E os sindicatos, os partidos continuam fazendo um discurso homogêneo, como se a população fosse a mesma, tivesse o mesmo sujeito social. As pessoas, cada um tem a sua cabeça. Se você não tiver uma informação segmentada. Como é que é nas igrejas? Nas igrejas, segunda-feira é a sessão para descarrego. Na terça-feira é para homens alcoolizados. É uma segmentação. Nós precisamos nos adequar a essa realidade que veio para ficar. Tá certo? E aparentemente não acredito que a questão das comunicações, do ponto de vista do acesso, elas nos coloquem outra possibilidade que não seja a possibilidade da persuasão com emoção. Em relação ao tema aí do projeto do desenvolvimento, a questão, eu acho que a ideologia do desenvolvimento hoje ela tem problemas de ganhar dominância, porque os que pensaram a ideia do progresso, a ideia do projeto de desenvolvimento, pegar os clássicos, desde o Smith, o Marx, entre todos os outros, né, todos eles trabalharam com a ideia do progresso ou do desenvolvimento sem limites do ponto de vista
dos recursos naturais. E essa questão do limite está colocada. Maltz colocou também, né? Mas numa perspectiva mais da população ali, né? Hoje não é o problema da população. Bom, mas então, a polêmica é boa até porque dá a possibilidade de explicar melhor. Eu estou levantando apenas esse aspecto da questão do limite do crescimento, que é o debate que está aí. Obviamente eu não concordo com ele, mas eu estou só chamando a atenção que a nossa dificuldade com a juventude, por exemplo, porque construir a ideologia do desenvolvimento com o Vargas foi relativamente fácil, porque você tinha o BNDES, tá certo, foi formando quadros. O problema hoje é você enfrentar a questão do desenvolvimento. Se você não envolver o Ministério Público, não viver o Sistema U, se não ampliar, é muito difícil. Porque o Ministério da Fazenda vai para lá, hoje, não sei, você ganha o governo lá, você não consegue nem gastar o dinheiro. Dadas as dificuldades, as barreiras que existem, que foram sendo impostas praticamente. Então tem uma resistência, estou apenas chamando a atenção para as dificuldades que são diferentes daquelas que se teve aí, talvez nos anos 30, para construir de fato a ideologia de desenvolvimento. Acredito que ela deve ser recuperada, porque uma das dificuldades que nós temos hoje, eu acho que explica um pouco a razão da nossa fragmentação, é que quando a gente começa a discutir, a gente olha no passado recente, e vê que muitos erros foram cometidos, mas eu acho que não foi assim, outros vão achar assado, ou seja, nós nos fragmentamos olhando em relação ao diagnóstico passado. Acho que o que nos unifica é olhar para o futuro. Tá certo? O que é o futuro? Aí, bom, independente de ser flamenguista, fluminense, corintiano, a preocupação com o futuro, ela está bem colocada, né? E, de certa maneira, acredito que a única possibilidade que nós temos para ter, de fato, um projeto de dimensão de autonomia nacional, ainda que seja relativo, porque se a gente pegar dos anos 500 para cá, 1500 para cá, eu gosto sempre do livro do Sérgio Buarque, A Visão do Paraíso, né, que a história do Brasil é uma história, na realidade, né, que se assemelha a uma procissão de milagres, porque até a década de 30 o país não teve um projeto nacional. Tudo dependeu das relações, né, externas, com o ciclo do ouro, da cana-de-açúcar, do café, da borracha. O ciclo, se é que dá para chamar assim, o ciclo da industrialização é o único que nos deu alguma capacidade de decisão nacional. Então, a desindustrialização que está em curso, a desindustrialização precoce, porque um dos problemas maiores da desindustrialização precoce é que nós estamos condenando uma parcela dos brasileiros que não terão acesso a bens industriais. Porque uma coisa é desindustrialização madura na Europa, nos Estados Unidos, em que toda a população teve acesso a bens industriais, então aumenta a renda não vai mais para o consumo de bens industriais, vai para o serviço, perfeito. Agora, o nosso caso não é isso. Então, o fim da industrialização não significa o fim da indústria. A indústria nós tínhamos antes de 30. A questão é da industrialização. O fim da desindustrialização por si só vai para o quê? Para você poder atender a demanda de bens industriais somente por importados. E aí você não tem capacidade de sustentar a importação de bens industriais apenas com o agronegócio. Então nós estamos caminhando aceleradamente para o que vigia no Brasil pré-30, né, que foi o quê? Você descolou o consumo dos ricos da produção interna. Né? Então isso é dramático, isso aí. A questão da indústria me parece central, não é? Ainda que nós precisamos conciliar com esses debates que surgem em torno da questão da sustentabilidade. Apenas para ampliar a problemática, já que o Assis tem uma divisão do trabalho, você continuará na solucionática. Veja, eu acredito que está em curso um projeto, há um projeto de país que vem sendo implementado praticamente desde o golpe, talvez antes até teriam algumas medidas, mas e esse projeto é justamente isso que foi muito bem falado aqui, é o projeto da espera, esperando por um milagre. Nós voltamos ao livro do Sérgio Buarque, Procissão de Milagres. Milagres não vai ser produzido internamente, vai depender do exterior. Então, aí tem um encadeamento de medidas inegáveis. A gente nem falou em relação à questão externa, porque o problema também não é só o Brasil, depois de ter tido praticamente 50 anos de uma notável expansão da América Latina, se recolocou no mundo depois de 30, né? A partir dos anos 80 há um deslocamento da América Latina, que tem perdido importância,
obviamente, a principal economia é o sinal de como, na verdade, nós estamos reduzidos a uma integração passiva e subordinada à economia mundial. E, diferente, eu acho, de 64, que para os americanos era importante aqui até potencializar e estimular o crescimento do Brasil como uma espécie de anteparo à Revolução Cubana, né? Numa época que a economia americana estava muito forte. Isso não é mais verdade. Eu acredito até que a perspectiva dos Estados Unidos para a América Latina é uma espécie de Oriente Médio, que é uma confusão, isso aqui não vai para lugar nenhum, né? Porque isso aí para eles é melhor, porque qualquer possibilidade de voltar a crescer aqui, isso significa sombra para eles, né? Então tem essa outra questão externa, né? que é interessante, eu acho também a gente sempre não deixar de considerá-la. Agora, eu não descarto, porque me parece, concordando com o Assis, eu acho que o ano que vem certamente será um embate muito grande para a continuidade desse projeto, precisa da validação democrática. Tá certo? Não significa que tem democracia. Em 2016, o golpe foi validado democraticamente, né? Os partidos que estavam no governo foram derrotados nas prefeituras. Eles ganharam as eleições. Ganharam em 2018. E possivelmente vão fazer um esforço enorme para tentar ganhar no ano que vem. É óbvio que levar o país do jeito que está para o ano que vem, e já concordando também com a Assis em relação ao certo esgotamento da conjuntura específica que deu uma primazia ao Bolsonaro, dificilmente isso terá o mesmo êxito no ano que vem. Então, o governo não está bem avaliado, e obviamente a situação econômica não vai crescer, não vai ter emprego, então vai entrar, a se manter isso, ele entraria muito fraco no ano que vem. Então, tudo isso para dizer o seguinte, eu não descarto, eu acho que eles estão construindo, eu não sei se é uma frente de trabalho, coisa desse tipo, mas me parece que eles vão tentar construir um ciclo político da economia. Quer dizer, um conjunto de ações para dar a sensação de que, uma vez aprovada a reforma previdenciária, o mal maior que o PT fez foi superado, agora sim entramos, tá certo, numa nova área de crescimento e não sei o que mais. Então eles têm que criar essa sensação. A sensação, então, é um conjunto de medidas que vão aí desde a liberalização, novamente, do PIS, uma parte do PIS, não é? Eu não descarto, inclusive, eles liberarem uma parte das reservas internacionais, não é? Possivelmente vai entrar um recurso da cessão onerosa da Petrobras, 120 bilhões de reais. Então eles têm aí alguma possibilidade, eu acho que isso é artificial, não faz com que voltemos a crescer. Mas para poder ter melhores condições de disputa nas eleições que vêm, me parece que para poder inclusive agregar partidos, candidatos, etc., eles vão, meu modo de ver, buscar iniciativas do ponto de vista econômico que possam apontar a ideia da economia agora voltou a recuperar, etc. E a segunda coisa, que me parece importante também resgatar, que a eleição de 2018, em 2016 já tinha sido alguma coisa assim, mas em 2018 ela acabou com um centro gravitacional que, de certa maneira, foi primordial entre 1994 e 2014. Havia um centro de gravitação entre PT e PSDB. Tá certo? Em 1994, embora tenha ganho no primeiro turno, o Fernando Henrique, a somatória dos votos de Fernando Henrique e de Lula representaram 81% dos votos do país, votos válidos, né? Em 2014, Dilma e Aécio, a somatória dos votos no primeiro turno deu 72% dos votos. Então havia uma polarização PT-PSDB. Se a gente somar os votos do Haddad com o do Alckmin em 2018, deu 32% dos votos. Ou seja, me parece que há uma polarização, eu não sei isso aí, vamos ver, mas de um lado é o partido da Lava Jato, seja o que significa isso, né? É o Lava Jato, é a nova política, anticorrupção. De outro lado, em 2018 foi o PT, tá certo? Talvez não seja em 2022, né? Mas é uma outra centro gravitacional que está sendo constituído. Pode ser uma frente de partidos, está aberto esse campo, né? É isso.